Essa questão da reforma política é uma necessidade. E a população quer, o governo quer e os políticos querem, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso modelo eleitoral, político, e que precisa ser melhorado. E eu, como deputado, há um mês lá, já participei de uma reunião que a OAB e a CNBB proporcionou lá em Brasília esta semana, porque eu quero formar a minha opinião sobre cada tema. Alguns eu já tenho opinião formada e outros eu estou ouvindo as pessoas para que a gente formate um pensamento e possa contribuir na hora da votação para que seja votado o melhor modelo. Entendo que a população está cansada de gastos com campanha. Então nós somos favoráveis, eu já tenho a minha opinião formada, favoravelmente contra o financiamento de campanha empresarial. Isso é um ponto já definitivo no meu raciocínio. E para que haja uma economia nas campanhas eleitorais, eu acho muito importante que não haja coligação de partidos, até para diminuir os candidatos à disputa da eleição, consequentemente vai diminuir o custo da campanha. Esse modelo é importante que não haja. A cláusula de barreira, ela tem que ser gradativa, não pegar os partidos de surpresa, para que eles tenham a oportunidade de se desempenhar e possam vencer a cláusula de barreira. Existe um modelo que é, na primeira eleição, tem que atingir 3% dos votos. Na segunda eleição, quem atingiu os 3% tem que atingir 4%. E na terceira eleição, 5%. Isso vai fazer com que os partidos tenham a possibilidade de disputar de igual para igual, os pequenos partidos. Dá oportunidade. Caso ele não consiga chegar nos 5%, ele já não é considerado um partido que possa disputar. Aí vai ter a federalização dos partidos para que ele possa entrar em outro partido que ele ache parecido com a sua ideologia. Então esse é o raciocínio que eu tenho em relação à cláusula de barreira, para que a gente diminua os candidatos e diminua o custo da campanha. Aqui nós estamos falando muito em diminuir o custo da campanha e dar condição de igualdade na disputa. Os candidatos têm que ter a mesma igualdade de disputa, receberem o mesmo recurso. E os partidos têm que entender isso. E nós temos que fortalecer o partido. Por isso que, somando todos os detalhes da legislação que vai ser votada da reforma política, tem que ter um horizonte, que a Ordem dos Advogados e a CNBB estão com esse pensamento, e que eu concordo plenamente. Alguns casos, na questão da votação, do voto em lista aberta, lista fechada, distritão, distrital, enfim, isso daí é uma mistura muito grande, que precisa ser mais debatido, para ser mais entendido, para que a gente formate um programa, um projeto, que seja definido, para que a gente possa... eu estou meio confuso em relação a tudo isso. No começo, quando o Michel Temer apresentou o distritão, os 70 mais votados, eu achei simpático. Depois, ouvindo as pessoas dizendo que enfraquece os partidos, eu já estou mudando de opinião sobre isso, né? Porque tem que fortalecer o partido e dar oportunidade. Então, essa questão da formatação, da votação, eu acho que tem que ser mais debatida. Agora, em relação ao financiamento de campanha, ao fim das eleições, da reeleição, eu acho importantíssimo. Não deve ter mais reeleição. Eu entenderia que 5 anos de mandato era um bom tempo. Eu fui prefeito e reeleito. Fiquei 8 anos, é muito tempo. 5 anos seria uma proposta boa, mas só, como concordo com o Panunzio aqui, mas
Existe o problema dos senadores, que daí não dá para combinar as eleições. Então, aí fica impossível, tem que ser de 4 em 4 anos. E o fim das eleições, da reeleição, fim da reeleição. E tendo o fim da reeleição e a unificação das eleições, vamos ter eleições de 4 em 4 anos. Isso vai economizar, o povo vai votar de 4 em 4 anos para 7 cadeiras. Isso tem que ser feito. Sou plenamente favorável a este projeto da unificação das eleições, para que a gente possa diminuir o custo de campanha. Então, fui bem rápido, apresentei a minha ideia da forma que eu penso. Quero cumprimentar os vereadores de Itu que vieram aqui, o Marquinho, o Jabá, o doutor o Feital, né? Doutor Sérgio Castanheira, Nair Lang, o Zelito, o Rick, o Josemar, e agradecer a atenção de vocês. E como deputado federal, agora, falaram em RINCAL, né? Que é a prestação de contas do deputado. Se ele não fizer aquilo que ele prometeu na campanha, ele é retirado. Eu quero dizer que em um mês que eu estou lá, eu já estou participando de 4 comissões que tem tudo a ver com a promessa de campanha, né? Desenvolvimento econômico, indústria e comércio, desenvolvimento urbano, defesa do consumidor e turismo. E também tem uma comissão especial do Pacto Federativo. E como eu preguei o municipalismo na campanha, eu estou discutindo o Pacto Federativo para que a gente possa melhorar as condições do município, que eu sou municipalista. Então, eu estou atuando lá como parlamentar, representando a nossa região. Quero agradecer a vocês, desejar um ótimo final de semana a todos, né? Eu vou ter que me ausentar, não vou poder assistir a sua palestra, Panunzio, Vitor, porque eu tenho um compromisso e se estender o horário, por isso eu estou sendo bem resumido no meu pronunciamento. Muito obrigado pela atenção de vocês, um bom fim de semana a todos. Obrigado, deputado federal, pela manifestação. Vou passar agora para o deputado federal Vitor Lippe, ex-prefeito aqui em Sorocaba, para que também faça a sua manifestação, sua explanação. Dizer rapidamente por que nós estamos aqui, né? Por que isso, na verdade, está trazendo esse grande desconforto, essa grande indignação para a população brasileira. Nós temos assistido e temos vivenciado, né, nessas últimas eleições, aí momentos muito difíceis de descrédito das pessoas que estão na vida pública, dos políticos, do poder legislativo, dos deputados, enfim, está todo mundo extremamente desgastado, um mar de corrupção, um mar de desconfiança, de descrédito, uma dificuldade de gestão pública, e nós precisamos saber por que isso está acontecendo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a sensação que a gente tem é que está pior do que já esteve. E se isso está acontecendo, nós realmente precisamos parar para pensar, fazer uma reflexão. Todos nós sabemos que o tema o processo eleitoral, a questão política é sempre extremamente complexa de ser discutida. Todos os países também existem momentos mais fáceis, mais difíceis, mas não há nenhuma dúvida que todos nós estamos convencidos que alguma coisa precisa ser feita. É natural, a gente conhece frases que cabem muito bem para essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Primeiro, se fosse fácil, já teria sido resolvido. Segundo, não existe, certamente, soluções muito simples para problemas tão complexos, né? Então, e terceiro, né, às vezes o ótimo é inimigo do bom, quer dizer, talvez nós, no afã de querer resolver todos os problemas, vamos deixar de avançar, e eu acho que a gente precisa avançar. Então, o Congresso hoje está debatendo essa questão, a casa está aberta, eu tenho participado de alguns encontros, nós temos recebido a OAB, a representação dos prefeitos, dos vereadores do Brasil, da CNBB, enfim, dos magistrados, da promotoria. Nós temos que ouvir muito, porque o tema é extremamente difícil. Foi colocado aqui muito bem também pelo Dr. Marlon, que
é muito complexo o tema e exigem diversas ações, então é muito difícil você conseguir o consenso. E estava muito bem lembrando, doutor Marlon, que nós precisaríamos de 3/5 do Congresso para aprovar isso, o que significa algo muito difícil, não é a maioria, é muito mais do que a maioria, quer dizer, a grande maioria do Congresso precisa estar votando favorável a isso. E óbvio que os partidos devem estar fazendo contas, fazendo análise de futuro, e a gente sabe que essa coisa não vai ser fácil. Então veio uma ideia do Dr. Marlon, apoiada por muitos movimentos do Brasil, e bom, se está difícil ter esse número esse quórum qualificado para aprovar, vamos fazer então uma proposta, uma emenda que venha do povo brasileiro. Que isso dá, obviamente, uma legitimidade muito grande, uma força política, sabendo da complexidade do tema. Mas foi muito feliz na apresentação, sim ou não, voto a favor disso, a favor daquilo, para simplificar as coisas. Bom, e eu tenho visto, inclusive nos debates dentro do PSDB, Panuso, e o Panuso tem aqui uma grande experiência, e hoje também eu aprendi bastante coisa, porque a gente sempre que ouve várias pessoas aqui, a gente aprende mais alguma coisa, porque o tema é extremamente complexo. E a gente vê que mesmo dentro do PSDB não existe, os debates são muito acalorados, tem gente que concorda com uma coisa, não concorda com outra, tem sempre um prós e um contra, é natural, tudo é assim, até os remédios, os remédios são bons, têm efeitos colaterais. Então, primeiro, eu acho que a gente não precisa achar que nós vamos achar a solução para tudo. Segundo, não existe solução para tudo. Existe um aperfeiçoamento do nosso sistema, e eu acho que é isso que a gente vai buscar. Precisamos pegar os temas mais problemáticos. Vamos pegar alguns temas muito problemáticos. Primeiro, acho que o distanciamento que existe hoje, a falta do controle social, a falta de proximidade do eleitor com o eleito. Foi feita uma pesquisa, que o doutor Marlon sabe disso, com certeza, e da OAB também, que a grande maioria das pessoas, 2 anos depois, não se lembra nem quem votou. Ele não acompanha, ele não sabe o que o deputado, o que o senador está fazendo, ele não cobra. E essa distância, obviamente, aumenta muito a chance do erro, da falta de, vamos dizer, dele realmente votar na pessoa melhor preparada, dele ter o seu melhor voto, dele ter informação, dele cobrar. Quer dizer, falta controle, falta acompanhamento, esse distanciamento é muito ruim. Então, entende o PSDB, obviamente que isso está sendo discutido, que o voto distrital misto aproximaria. Lógico, tem gente que vai falar, não, mas vai fortalecer os coronéis, mas, por outro lado, a pessoa vai votar naquele que ele conhece. É diferente de vir alguém lá de uma cidade de 700 quilômetros daqui, ou de 600 quilômetros daqui, e paga para cabos eleitorais aqui da nossa cidade e acaba tendo voto aqui, ele nem conhece a cidade. Não acontece isso? Grande parte dos votos são de fora, de pessoas que não moram aqui, que nunca estiveram aqui, e que nunca estarão aqui, que não têm compromisso com a cidade, que nós não conhecemos, que a população que votou nele, ele não conhece o candidato que ele votou. Então, isso, obviamente, eu acho que não pode perdurar. Se nós queremos melhorar a democracia, nós temos que aproximar o eleitor do eleito. Nós temos que efetivamente fazer com que ele vote em quem ele conhece. Se ele sabe ser honesto, qual é o comportamento, se houve... Bom, e a outra questão em relação a isso é a questão do custo da campanha. Porque alguém que faz campanha em 500 municípios, qual o custo que vai ter? Então, essa questão do peso vamos dizer, do gasto econômico. Aí vai ser o peso de quem tem mais. Então, o voto distrital, ele não resolve tudo. O voto distrital misto, mas com certeza ele fortalece muito essa proximidade com o eleitor, essa legitimidade do voto, ele votar em quem ele conhece, quem ele vai acompanhar, em quem ele conhece a história, ele vai exatamente saber se ele vai votar de novo ou não. Eu acho que isso legitima muito mais, melhora o processo democrático.
motiva o eleitor a acompanhar e dá oportunidades para o eleitor cobrar. A segunda questão é que reduz os custos, porque, como foi dito aqui, é um absurdo o que está acontecendo com os custos. E quanto maiores os custos, maior o risco de corrupção. Vamos dizer, recursos indevidos, ilegais. Então, nós precisamos criar um sistema, ou melhorar o nosso sistema, para reduzir custo e para aproximar o eleitor do eleito. A outra questão importante, o que nos chama a atenção, é essa questão do número de partidos. Não é possível um Brasil ter 32 partidos. Eu quero saber quem é que sabe o nome dos 32 partidos do Brasil. Nem no Congresso, nem os próprios, nem ninguém sabe. Eu duvido, desafio alguém que fale aqui, enfim, não tem. Isso é um absurdo. Será que isso está calcado realmente em ideologia? Em pessoas que estão trazendo o melhor de si para construir o país? Obviamente que não. Por quê? Porque existe hoje, essas pessoas se beneficiam de um fundo, de um tempo de partidário, um tempo de televisão, e esse tempo de televisão é cobiçado pelos partidos, pelas eleições majoritárias, aquelas que precisam desse tempo de televisão. Então aquilo passou a ter valor, e aí esses partidos menores são comercializados. É um comércio. Ele recebe um fundo, tem recurso, tem tempo de televisão que vale dinheiro. Então, isso é uma fonte de corrupção. E o que é pior do que isso, talvez, ou tão grave quanto isso, esses partidos que se coligam depois querem espaço no governo. O que acontece hoje? Vamos pensar hoje no governo atual lá em Brasília. Tem quantos ministérios tem? 40 ministérios. A maioria com partidos os mais diversos possíveis. É possível governar assim? Qual é o resultado disso? Além da corrupção, do alto custo de campanha, uma péssima gestão pública. Porque não é possível você governar com pessoas que não têm nenhuma identidade, não têm nenhum compromisso com o resultado, não têm nada programático e, o que é pior, estão lá por outros interesses. Já chegaram com outros interesses. Qual foi a motivação deles estarem lá? Foi criar um partido para ter vantagens, para ter espaço político, para ter cargo, não é isso? E aí eles, dentro do poder, o que eles vão fazer? Vão mudar o caráter deles? Não vão. Aí eles vão para o caminho da corrupção, do desvio, de colocar não sei quem ligado ao partido. Isso cria uma grave distorção. Então nós passamos a ter mais corrupção e ineficiência. Isso está matando o Brasil. Não dá certo. Está dando certo? Não está. E nós estamos com muito medo. As análises hoje do Brasil mostram que nós estamos numa crise gravíssima. Talvez uma das maiores crises da história do país. É uma crise institucional, de credibilidade, uma crise de governabilidade, uma crise de governança interna. E aí, como é que sai disso? Está todo mundo muito assustado. O Congresso está em polvorosa. Até quando me falaram, que bom, você vai achar lá muito tranquilo. Meu Deus, aquilo está um caldeirão, está uma ebulição, Panuso? Panuso esteve lá ontem nos visitando na Câmara Federal. Então, nós estamos muito preocupados. E temos um outro agravante, que infelizmente, doutor Marlon, talvez mais a médio e a longo prazo, mas que nós estamos, pode ter certeza, nós não temos que achar culpado, temos que saber as causas, para depois você corrigi-las, fazer tudo o que for possível para corrigir. 2 minutos, deputado. Terminando. Um dos graves problemas do Brasil. Uma pesquisa aí de talvez 2, 3 anos atrás mostrou que próximo de 60% dos brasileiros alfabetizados, porque tem 10% de analfabetos, mas dos alfabetizados, a maior parte dos alfabetizados desse Brasil são analfabetos funcionais. O que significa isso? Que ele lê e não entende. Ele sabe assinar o nome, ele sabe fazer uma continha, mas ele não sabe interpretar. Isso cria uma grande dificuldade do povo
né, de se informar adequadamente, de ter uma análise crítica. Então, nós estamos colhendo, aí não adianta só colocar a culpa no sistema eleitoral, é também na dificuldade que a população tem, né, de fazer uma análise das coisas. Isso, infelizmente, facilita os partidos mal intencionados de iludirem a população. Por isso também me preocupa, às vezes, quando de uma forma muito idealista, o Dr. Marlon fala, olha, assim nós vamos fortalecer os partidos que vão trabalhar as grandes ideologias, e aí as coisas... Aí, se a população não tiver ideia do que são as ideologias partidárias, né, não tiver uma clareza do que é isso, provavelmente ele vai ser iludido também, assim como tem sido iludido nas campanhas eleitorais. Por sinal, saiu aí quanto ganhou o marqueteiro da última campanha da Dilma, 80 milhões de reais. Então, vejam quantas coisas acabam comprometendo para que a gente chegasse nesse ponto tão complicado, tão complexo, que a gente está com receio, porque a gente não sabe onde é que vai dar. O que a gente está vendo é que está todo mundo muito indignado com tudo isso. E o que é pior, o descrédito, né? Porque a gente sempre fala que a fé, a esperança, né, ela é fundamental, porque ela é que nos traz os investimentos, a vontade, e o que a gente vê é o inverso, as pessoas não querem comprar, as pessoas diminuíram o seu consumo, as pessoas não querem investir, e o país, então, está entrando em recessão, desemprego, e assim nós vamos agora passar numa etapas bastante difíceis. Então, eu queria apenas concluir, dizer que eu gostaria de, mais uma vez, convidar o Dr. Mário que esteja conosco lá na Câmara para compartilhar com o PSDB, com os outros partidos. Acho que é uma discussão da maior importância para que a gente encontre aí os melhores caminhos, porque nós precisamos dar uma resposta para a sociedade, né, sob risco, né, da gente ter movimentos aí desorganizados que possam certamente desestabilizar o processo democrático, e esse não é o nosso interesse. Nós precisamos melhorar o nosso processo democrático, porque o Brasil, com certeza, vai superar isso com com atitudes como essa que nós estamos fazendo aqui, discutir soluções para esses graves problemas que nós estamos passando. Obrigado. Obrigado, deputado federal. Passamos, então, para o final deste painel. A palavra ao prefeito Antônio Carlos Panunzio, prefeito de Sorocaba. Muito bom. Primeiro, quero pedir permissão para falar sentado, por uma razão simples. Ao longo de todo esse seminário, eu fiz anotações. Tenho aqui 2 páginas de anotação. E, com base nas anotações feitas, eu, de certa forma, classifiquei aqui aquilo que eu entendo que possa ser a minha contribuição. Se eu ficar de pé, eu uso multifocal, aí eu não consigo ver. Então, peço licença para que eu possa falar aqui uma situação mais confortável do ponto de vista visual para mim. Política, a gente aprende quando lê alguma coisa. Aprende. Política, a gente aprende muito mais quando a gente participa de todas as formas possíveis, seja dos movimentos, seja dos seminários, seja dos debates acadêmicos, seja dos debates congressuais, seja dos debates na nossa Câmara de Vereadores. Essa é a forma de melhorar o nosso nível e permitir uma participação melhor. Então, como disse, eu classifiquei, porque eu já estou engajado nessa campanha, pode ter certeza, os meus companheiros de governo, aqueles que comungam conosco, né, Vitor Lippe? Comungam conosco dos mesmos princípios, estamos engajados nessa campanha por eleições limpas e por mudanças que aperfeiçoem o processo democrático deste país. Eu elenquei os temas... Obrigado. Eu elenquei os temas aqui discutidos, naqueles que podem ser debatidos e, eventualmente, alterados, provocar alterações no plano infraconstitucional. Eu entendo que a gente deve estabelecer uma estratégia para agir dessa forma. Vamos colocar para debate mais rapidamente possível, conseguindo as assinaturas, transformando esse projeto de lei de iniciativa popular em alguma coisa que já possa ser votado.
E não é tão difícil. Por exemplo, o fim do financiamento de campanha por pessoas jurídicas, eu entendo que é na área, é uma infraconstitucional. Sendo infraconstitucional, nada impede de, através de fortíssima pressão, e aqui eu quero repetir, fortíssima pressão da sociedade, fazer com que o Congresso aprove essa moção. Se não houver forte pressão da sociedade civil e dos setores da sociedade organizados, e que destaco aqui OAB, igreja, maçonaria e tantos outros, certamente os congressistas, eu os conheço bem, convivi naquele meio por 16 anos ininterruptamente, e tenho orgulho disso, não é que foi sacrifício para mim, não, porque no Congresso encontrei exemplos de políticos que dignificam o ser humano nessa atividade tão nobre, e encontrei também exemplos de políticos que envergonham o ser humano nessa atividade que deveriam praticar de forma nobre, de forma respeitosa. Mas o Congresso é a síntese da sociedade brasileira. O Congresso tem de tudo. Mas então, o fim do financiamento por pessoas jurídicas é algo que pode ser e deve ser elevado. A outra coisa que eu anotei aqui é algo também no plano infraconstitucional, que seria a alteração da legislação que regulamenta o chamado horário eleitoral gratuito. Para deixar claro a todos vocês, esse horário não tem nada de gratuito, não é nada. As televisões, quando abrem o espaço, elas já estão descontando daquilo que elas teriam que pagar do seu imposto de renda. Portanto, é o Estado e, consequentemente, o cidadão que deixa de ter recursos, porque aquilo não é grátis. Segundo, essa não regulamentação permite que o horário eleitoral gratuito se transforme num grande espetáculo midiático. E aí entram os marqueteiros e toda a trupe que orbita em torno de marqueteiros, cobrando. E aqui, meu caro Vitor, eu vou permitir, você cometeu aqui uma inconfidência. Falou que o marqueteiro que trabalhou para o PT ganhou 80 milhões de reais na campanha. Eu afirmo aqui, sem medo de ser processado, isso foi o oficial. Provavelmente o que, não só o marqueteiro, mas todo mundo que orbita, todas as empresas de pesquisa, os produtores, tudo, esse pessoal ganhou muito mais do que isso. Não é só do PT, dos partidos de uma maneira geral, mas muito mais do que isso. Por quê? Tem que fazer grandes espetáculos, vender ilusões. É fácil corrigir isso. Não é para acabar com o horário eleitoral gratuito. É para deixar o seguinte, horário eleitoral gratuito, candidato A do partido X, você vai ter aqui os seus 5 minutos, os seus 10 minutos, enfim, o tempo que tiver. Você tem à sua disposição o estúdio, a mesa, pode trazer seu papel, pode trazer alguma coisa mais bem elaborada, como trouxe o Vitor Lippe aqui, e você fala com a população, para todos, sem nenhuma distinção. Isso já faria uma grande diferença na possibilidade da população escolher de forma mais adequada, que é no plano infraconstitucional. Portanto, dá para trabalhar e trabalhar bem nisso. A outra anotação minha aqui, também do plano infraconstitucional, salvo engano, me corrijam aqui os nossos juristas, é o fim das coligações para eleições proporcionais. Não tem nenhum sentido. Essa é uma das melhores formas, junto com esse espetáculo midiático do horário eleitoral gratuito, de iludir o eleitor. Porque uma coligação, e aqui não estou julgando o mérito de partido A ou partido B, mas uma coligação que junta, de um lado, Paulo Maluf, que representa o conservadorismo e outras práticas que a população está rejeitando. Junta os que se apresentam como vanguardistas
do PT, ou eventualmente do PCdoB, e outros partidos que eu não consigo nem saber realmente qual é a linha ideológica. Quando se faz uma coligação proporcional nesses termos, se vota, e nada contra, você tem direito de votar, tem todo o direito de votar em candidato conservador, como tem todo o direito de votar em candidato reformista, que se apresenta como reformista. Deve fazê-lo. Mas saber que quando ele está votando em conservador, ele vai eleger o conservador e não vai eleger o que se apresenta como reformista. E vice-versa. Portanto, fim das coligações proporcionais. Isso é fundamental e dá para conseguir. E é possível também, já que nós aprovamos a lei da ficha limpa, e foi um grande progresso ter aprovado essa lei, eu quero dizer que eu estava na Comissão de Constituição e Justiça nessa época, o relator da matéria foi o hoje atual ministro, José Eduardo Cardoso, e eu trabalhei pesado em cima disso, para conseguir aprovar a melhor lei possível. Que a lei, como vem apresentada no projeto de iniciativa popular, ela tem que ser analisada do ponto de vista da juridicidade, constitucionalidade, técnica legislativa. E é isso que o Congresso faz. Ele não pode distorcer a intenção principal, mas pode fazer melhor ou pode fazer pior. Eu apresentei uma emenda ao projeto de lei do ficha limpa. Na verdade, duas eu apresentei. Uma o relator não aceitou. A outra o relator aceitou e foi para voto. Nessa emenda, eu não estava eliminando direitos constitucionais que a democracia concede à sociedade civil como um todo. Ou seja, o cidadão tem o direito de, condenado de uma instância, seja civil ou seja criminalmente, ele tem o direito de recorrer para outra instância. Isso, evidentemente, é uma garantia constitucional. Mas quem se apresenta para disputar uma eleição, não com processo, processo é difícil político que não tenha, é muito difícil, mas que se apresenta para disputar uma eleição com condenação já transitada em julgada não, porque seria no último nível de recurso, mas com condenação, que o recurso eventual que ele possa apresentar para continuar e depois até eventualmente provar sua inocência, mas não seja, como diz, um impeditivo, não é impeditivo, que não tenha efeito suspensivo. Ele teve a condenação pelo tribunal, teve a condenação, então ele vai poder recorrer para a vida civil dele, mas para disputar aquela eleição, não. Sabem quantos votos teve a minha emenda? 46, incluindo o meu. Então, 45 pessoas, além de mim, votaram nessa emenda. Por quê? Porque, certamente, ela daria uma outra dimensão para a lei do ficha limpa. Então, esses são pontos que nós podemos tratar no plano infraconstitucional. Mas nós precisamos ir além. E aí, evidentemente, vai depender, aí sim, de mobilizações da população enormes. E a população hoje tem um nível de indignação com o que se passa no país, com essa corrupção, com absoluta falta de perspectivas, com leniência com os corruptos, que está extrapolando todos os limites. Então, dá para fazer um movimento para isso, mas não precisamos fazer simultaneamente. Vamos aprovando as infraconstitucionais, mas vamos tentar também as emendas constitucionais. Jamais esse engodo que tentaram colocar de constituinte exclusiva para a reforma política. Isso é golpe de Estado, eu reafirmo aqui. Mas emendas são possíveis. Então, nós precisamos fazer emendas para tentar aplicar, ainda que não haja concordância de todos, mas é o meu ponto de vista, a cláusula de barreiras. A cláusula de barreiras não vai cercear o direito da sociedade civil esposar as mais diferentes ideologias ou programas que algum grupo de pessoas que pensam de uma forma possa apresentar, mas vai estabelecer limites para considerar que aquele agrupamento que se formou,
ele possa ser tratado como um partido político, recebendo dinheiro público, tendo direito a espaços de liderança, essas coisas todas no Congresso Nacional. Então, é uma forma de moralizar. Se o que nós aprovamos em 1997, que não tinha aplicação imediata, teria 10 anos para ser aplicado, nas eleições de 2007, provavelmente ou de 2007 para frente, nós estaríamos com talvez meia dúzia, talvez 6 ou 7. Não existe mais linhas ideológicas do que isso, em lugar nenhum do mundo. E é importante que as pessoas que pensam de forma similar não se dividam em pequenos grupamentos para tentar dizer quem é o mais poderoso, mas se agrupe e faça o debate democrático interno. E isso com 4, 5, 6 ou 7 partidos no máximo, é possível de ser feito. Então, isso a gente tem que tentar levar adiante novamente. Evidentemente que aqui também vai precisar de uma emenda constitucional, é a questão da adoção do sistema distrital misto, o qual eu defendo. Eu entendo que ele aperfeiçoa o voto proporcional, ao mesmo tempo em que ele permite, através do distrital, ele permite a aproximação e o melhor conhecimento e controle entre representante eleito e representados. Isto é muito importante para aperfeiçoar o sistema democrático e dar estabilidade política ao país. Então, fica mais essa. Evidente que eu aqui sou totalmente favorável à questão da aprovação, e aí também eu penso seja necessária emenda constitucional, do Instituto do Recall, porque ele é salutar para o país, ele é uma arma a mais para os eleitores. Agora, eu entendo que o recall só pode ser feito se for adotado o sistema distrital. O recall no proporcional, como nós temos hoje, é impossível, totalmente impossível. Então, é preciso pensar isso. E talvez o mais difícil nisso tudo seja uma emenda constitucional que reveja alguns aspectos do Pacto Federativo e considere, eu vou repetir o que eu já falei aqui quando eu fiz o meu questionamento, não questionamento, uma contribuição à exposição do Dr. Marlon, que é o princípio democrático fundamental, basilar da democracia, é um cidadão, um voto. Ou seja, não dá para entender, não dá para aceitar, sem nenhuma discriminação, são pessoas de tanto valor quanto nós, mas que um acreano possa valer no voto 30 paulistas. Nada contra os acreanos. E eles têm que ter o direito de ter representação. Mas podemos, a exemplo do que outros estados, outros países fazem, limitar um pouco mais. Antigamente, essa representação mínima já foi de 3. Nos Estados Unidos, tem um estado pequeno, o Delaware, que o mínimo lá é 1 deputado federal. O senador tem direito, mas é 1 deputado federal, porque é um estado tão pequeno que não tem população. Aqui nós temos estados, Amapá, que eu conheci bem, por exemplo, é um estado que tem, no conjunto, o estado total, a população de Sorocaba. Mas eles têm 8 deputados federais e 3 senadores. Como eu disse, e são 11 estados que, juntos, reúnem essa enorme bancada. Isso distorce a representação congressual. E aí, quando você precisa fazer reformas fundamentais, reformas de base, fica quase que impossível. Não é impossível, mas é quase que impossível. Eu afirmo aqui, para encerrar, que não é impossível, porque no governo Fernando Henrique Cardoso, do qual eu participei desde o primeiro momento, nós fizemos reformas constitucionais, reformas estruturantes, reformas de base. Não fizemos todas que precisavam ser feitas, porque o trabalho de fazer a reforma e as resistências são enormes, mas fizemos essas reformas. No governo que veio na sequência, que se dizia progressista e reformista, não fez nenhuma reforma estruturante. Obrigado a todos.